A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, e ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Senhor Jesus. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, entre a tribo de Levi, tomou o dízimo de Abraão. Melquisedeque é uma figura de Cristo, sacerdote do Deus vivo. Abraão foi resgatar seu sobrinho Ló, que foi sequestrado, roubado com seus bens. E Abraão, com 300 e poucos homens, 318, foi atrás e se uniu com outros reis e trouxeram de volta. E foi uma grande vitória sobre 5 reis poderosos da região, que queriam subjugar Ló e Abraão. E aqui Deus deu a vitória para Abraão. Deus tem aliança com Abraão. E Abraão, reconhecendo que aquela vitória não foi dele e nem dos seus homens, principalmente porque eram poucos, mas de Deus, deu os dízimos de tudo que ele tinha. A quem? A alguém que servia a Deus com excelência. Quem era? Melquisedeque. Não era da tribo de Levi, porque a tribo de Levi nem tinha surgido ainda. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, os 12 filhos da onde saiu Levi. E Melquisedeque não era nem parente de Abraão, nem descendente de Abraão. Mas Melquisedeque, uma pessoa escolhida por Deus e que se ofereceu voluntariamente para fazer o serviço a Deus. Se tornou um modelo de Cristo, uma sombra de Cristo. Não teve nem princípio de dias, nem fim de dias, não era da tribo de Levi, porque ela nem tinha surgido ainda, e abençoou Abraão e recebeu de Abraão seus dízimos. É uma sombra de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Hoje, Cristo quer receber os nossos dízimos e ofertas voluntárias. A primeira oferta que Ele quer é a nossa pessoa, o nosso corpo, a nossa vida, sendo entregue a Ele no seu altar por meio da morte e ressurreição dEle mesmo. Quando nós cremos nele e recebemos Ele, nós nos oferecemos voluntariamente a Ele, a Deus. Somos salvos. E depois o Senhor também deseja que nós tenhamos o Melquisedeque como exemplo, como modelo, sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o que Deus escreveu dele na própria palavra de Deus. Tem muitos sacerdotes, não tem? Tem até sacerdote de idolatria, sacerdote de invocação de mortos, de espíritos, então é tipo de sacerdote. Mas tem o sacerdote do Deus Altíssimo, que representava a autoridade de Deus aqui na terra na época de Abraão. E Abraão o reconhecia como um sacerdote, um homem de Deus. E espiritualmente, maior
e mais maduro que Abraão, porque Abraão foi até ele para ser abençoado por ele. E quem abençoa é maior do que o que é abençoado. E Abraão foi até Melquisedeque. Hoje, o Senhor quer que nós também, todos, Ele quer que nós iremos até a presença dEle. E o reconhecemos como nosso sacerdote. Que nós somos criaturas dEle, filhos porque recebemos a sua vida, e que reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos veio dEle e volta para Ele. Nu a gente vem, nu a gente vai. Nossa vida aqui é como uma nuvem, a palavra de Deus fala, que vem e passa. A minha já está quase passando. E o que o Senhor quer de mais importante aqui nessa terra? Que eu seja um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não se declarava sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão que o reconheceu. Então hoje Deus, Ele quer que a vida dele cresça em nós. E quem tem que reconhecer nós como servos de Deus são as pessoas e não nós mesmos. E a gente vê muitas pessoas se autodeclarando, não é? Eu sou o apóstolo, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o irmão responsável, eu sou o ancião, eu sou o cooperador, eu sou o presbítero. Você não é nada. Nem eu, nem ninguém. Cristo é. Então, quando nós reconhecemos isso e a gente vai diante dele e apresenta o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional mais inteligente, ele nos abençoa. Senhor, nós te reconhecemos como nosso sumo sacerdote, porque tu és o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. E nós nos prostramos diante de ti, para ser abençoado por ti. Senhor, nos ajuda nessa terra, a vivermos segundo a sua vontade e fazermos toda a sua vontade. Nos livra, Senhor, de todo orgulho e soberba. Abraão reconheceu que aquela vitória, Senhor, veio das tuas mãos, da tua ordem, do teu decreto. E nós também reconhecemos, Senhor, que todas as coisas que passamos aqui nessa vida são permitidas e todas as vitórias vêm do Senhor. E nós te adoramos porque tu és o nosso sumo sacerdote. E nós pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós temos aqui nessa terra. Nós pedimos a tua bênção, para que tudo, Senhor, possa ser usado para o teu sacerdócio, o teu serviço sacerdotal. Nós queremos simplesmente ser mais um, que faz parte do teu povo, da tua obra, da tua edificação nessa terra. Glória a Deus. Senhor, se lembre de mim nesse dia. Que Ele se lembre de você, que a bênção dele seja abundante na minha vida e seja também na tua vida. Glória a Deus.